Estudo de caso 2. Problema. O problema principal se baseia nas reclamações feitas pelos gerentes sobre como os custos de serviço estão sendo alocados aos devidos departamentos. Por conta disso, Jennifer está recebendo muitas reclamações, o que a leva a buscar ideias para solucionar esse problema. Causa. Os gerentes acham injusto a divisão dos recursos e Jenny acaba concordando com eles. Nenhum deles entende porque tem sido considerado justo simplesmente dividir os custos totais pelas duas linhas de produtos, evidenciado em: estou cansado de ouvir as reclamações sobre como os custos do serviço estão sendo alocados aos departamentos de produção. Os gerentes não acham justo e, depois de olhar os números, tem que concordar com eles. Como você pode simplesmente dividir os custos totais pelas duas linhas de produtos e chamá-lo de justo? Conceitos utilizados durante o caso. Cost drivers. Os cost drivers, ou geradores de custo, são fatores de uma atividade que afetam o custo dessa atividade. A abordagem do custeio baseada em atividades, CBA, procura relacionar os custos indiretos com as atividades que os provocam. Suporte de vendas. Além de auxiliar os vendedores mais experientes em seu dia a dia, a área de suporte a vendas pode exercer também algumas tarefas diretamente ligadas ao atendimento de clientes. Suporte financeiro. Suporte financeiro é o setor que será responsável por suas despesas. Conceitos utilizados durante o caso. Também teremos método de alocação sequencial e o método de alocação direto. O método de alocação sequencial, ele reconhece que os serviços prestados de um departamento de serviço para outro, porém, adotando uma forma hierárquica ou em escada, ou seja, escolhe-se um departamento supondo que ele somente preste serviços aos demais sem recebê-los, embora na prática isso não se verifique. Assim, o custo desse departamento é alocado aos demais departamentos de serviço e departamentos de produção, de acordo com as bases escolhidas. A escolha do primeiro departamento de serviço a ter os seus custos alocados aos demais deve obedecer ao critério do departamento que mais serviços presta aos demais, e assim sucessivamente. Método de alocação direto tem como objetivo alocar os custos diretamente às atividades, como, por exemplo, um determinado equipamento ser utilizado somente para uma atividade específica. Neste caso, a depreciação deste equipamento, por exemplo, seria alocado diretamente na atividade. Esta é a metodologia de alocação mais simples de todas, pois todas as despesas de cada centro de custos são rateadas aos centros de custos produtores. Solução. Para solucionarmos o caso e decidirmos qual o melhor método para a alocação de recursos, deve-se testar ambos os métodos com os dados da empresa fornecidos no estudo de caso, método de alocação sequencial e método de alocação direto. Após os testes, a análise de cada um dos resultados levará à decisão de qual a melhor forma para se aplicar na empresa. Aqui um exemplo de como seria o método sequencial. De um lado, o direto e o outro sequencial. Concluindo, analisando as tabelas e comparando os métodos de alocação, conclui-se que o método sequencial é o mais vantajoso, já que esse considera o suporte que um departamento dá ao outro, não apenas seu próprio trabalho separado dos demais.